Olá pessoal, então esse é o vídeo 3 sobre a Envivo, sou o professor Freitas e vamos continuar aqui agora, iniciar o tratamento dos dados propriamente dito. Então aqui eu tenho a lista dos meus arquivos, né, das minhas fontes de dados e se eu clicar, né, sobre uma delas, vai me aparecer aqui a entrevista em si. E eu posso, se eu quiser, né, trabalhar aqui, dar uma ajustada com alguns cortes que eu achar necessário. Né? Se eu vou basicamente clicar aqui em editar e vai aparecer aqui a opção. Né? Por exemplo, se eu quiser cortar um trecho aqui da entrevista, eu vou lá em cima, corto. Se eu, se eu quiser colar, né? Se eu quiser escrever alguma coisa aqui, complementar, né? Complementar. Então, eu consigo trabalhar, né, em cima aqui dos meus dados, né, dos meus dados. Então, a cor da fonte, se eu quiser realçar aqui de alguma forma, por algum motivo, eu consigo sem problema nenhum. Tá? Então, voltei aqui, dei o comando Ctrl Z e voltei à situação. E, entendendo isso, eu, de posse desse arquivo, eu vou começar a analisá-lo. E aí eu posso já começar a codificação. Codificação, conforme a gente falou, né, vão ser assim vamos dizer assim, as formas que as categorias de análise que você vai analisar os seus dados. Eu posso fazer a classificação, né, a codificação a priori, né, ou a posteriori. Eu poderia começar a ler aqui o meu documento e a partir dele ir criando os códigos, os nós, né? Ou eu posso chegar aqui e criar os meus códigos, que é o que eu vou fazer agora para mostrar para vocês. Digamos que eu já tenha feito, com base na literatura, né, um estudo, então eu já tenho a minha classificação e aí eu vou, vamos dizer assim, iniciar, né, escrevendo os códigos. Eu vou colocar aqui, o primeiro vai chamar tecnologias digitais. Então vou aqui, já está sendo gerado. Tá? Tecnologias digitais. Aqui, ó, se eu for aqui na esquerda, já aparece aqui. Tecnologias digitais. Vou criar outro código. Tá? No mesmo nível, na mesma hierarquia daquele código anterior. Responsividade. Responsividade. Vou criar outro. Isso são elementos da minha pesquisa que eu estou utilizando como exemplo. Ecossistema digital. Performance. E por aí vai. Agora, dentro do ecossistema ou dentro da performance, das tecnologias digitais aqui, eu posso criar, né, subcategorias. Né? Então, dentro de tecnologias digitais, eu tenho várias categorias. Né? Então, eu posso marcar ela, estava marcado, criei outro nó e eu vou chamar aqui Big Data. Então, de novo, eu seleciono aqui, vou lá, criar código, vai criar, aqui embaixo aparece no nível hierárquico, códigos, tecnologias digitais. Então, ela está subordinada a tecnologias digitais. Vou chamar Cloud. E só para ilustrar para vocês aqui. Tá? Então, vou criar quantas forem necessárias. E como que então, de posse desses códigos, desses nós, eu faço a codificação? Eu posso fechar aqui, não tem problema nenhum. Vou voltar lá para o início. Vou aqui nos meus arquivos e vou iniciar a análise da minha primeira entrevista.
novamente abrindo, né, a entrevista. E eu vou começar a ler, né? E aqui, obviamente, vou fazer só aleatoriamente. Eu vou selecionar o trecho que eu acredito que está relacionado àquele código, vou clicar com o meu botão direito, né? E aí eu vou chegar aqui, ó, codificar seleções, codificar, né, para códigos recentes, codificar para NVIDIA. Então eu posso simplesmente selecionar, ir lá e clicar nessa seleção aqui e fazer a codificação. Bem simples, né? Então, codificar seleção. Aí eu vou marcar aonde que eu quero que ele seja classificado. Então, foi. Automaticamente já foi, apareceu lá aquele trecho. E aí eu continuo aqui. Tá? Vou novamente codificar seleção. Ele já vai aparecendo aqui os códigos, os últimos que eu usei, tá? Mas vou lá de novo, codificar seleção. Digamos que isso seja, né, responsabilidade. Marquei responsabilidade. Seleciono. E assim vou fazendo com toda a minha entrevista. Então, digamos que eu queira continuar, né, a minha análise e aí eu queira agora codificar a partir do que eu estou lendo no texto, não seja uma codificação a priori. Então eu seleciono o trecho, digamos que seja um trecho que ele está falando aqui sobre clientes, e aí eu não tinha lá um código falando de cliente. Eu vou clicar aqui no botão direito, codificar seleção, novo código. Aí eu vou escrever aqui, cliente. E aí selecionar para cliente. E assim eu vou fazendo com todo o documento. Quando eu clicar nos códigos, já vão aparecer lá os novos, vamos dizer assim, os novos códigos, os novos nós que eu fui marcando. Aqui você vai ver que tem um arquivo e quantas referências tem. Tá? Então, a codificação seria isso.